Glória a Deus, aleluia. Podemos sentar, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus, Rei e Senhor nosso. Dando continuidade ao culto de adoração ao nosso Deus nessa noite, vamos meditar na sua santa palavra, ainda em Mateus capítulo 5. Finalizando essa série das bem-aventuranças, nós iremos ler os versos 10 ao 12. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. De antemão nós queremos agradecer aí a Lucas, que está sempre dando um apoio para a gente aqui, e também Samuel. Cadê Samuel? Ali. Obrigado, Samuel. Para quem não sabe, Samuel é sobrinho de Edinaldo, não é isso? Do presbítero Edinaldo. E sempre, em algum impedimento dos meninos aqui do Ministério de Louvor, eles estão sempre atendendo aí a um chamado de Lucas. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Mateus 5, versos 10 ao 12, nos diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor Deus e Pai, nós te engrandecemos, nós enaltecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido nesta reunião, nessa adoração, nesta noite. Obrigado por cada vida aqui presente e muito obrigado porque nada disso seria possível. Nenhuma alegria que existiria, nenhuma motivação, não fosse o Senhor e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica, indizível. E agora pedimos ao Senhor, também agradecendo pela tua santa palavra revelada a nós. E pedimos ao Senhor que esteja nos conduzindo nesta meditação nesta noite. Que possamos todos nós, a tua igreja aqui reunida, ser edificada, Pai amado, pela tua santa palavra. Que o Senhor tire pelo teu Espírito a tua palavra todas as dúvidas que por acaso existirem em nossos corações. Que teu Espírito possa nos iluminar para que compreendamos a tua palavra e que esse mesmo Espírito nos dê graças para que possamos viver a tua palavra. Nós te pedimos assim no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, no nome de Jesus. Meus irmãos, dando ou finalizando esta série de mensagens, as bem-aventuranças do reino, Jesus, na verdade, faz uma conclusão aí, nos versículos, até o versículo do número 16, mas acerca das bem-aventuranças há esse crescimento, esse entrelaçar. Uma bem-aventurança é o complemento da outra e uma vai gerando outra, até que nós entendamos e alcancemos no final de tudo o estágio de perfeição de homens e mulheres que são cidadãos do reino de Deus. E como não poderia deixar de ser, aliás, Jesus usa, nesse caso aqui, nessa divisão de Mateus, são usados 3 versículos para falar desta última bem-aventurança.
ou bem-aventurados são os perseguidos. Jesus quer mostrar para os discípulos que o Evangelho, vida com Cristo, é sinônimo de cruz, é sinônimo de abnegação, é sinônimo de perseguição. Só que essa perseguição, antes que falemos o que ela, não é por causa das nossas militações humanas. Não é bem-aventurado aquele que se acha perseguido porque um irmão não está lhe compreendendo, porque uma outra pessoa está pisando no seu calcanhar, está pisando no seu calo, porque um outro irmão está olhando com um olhar diferente e não está concordando com aquilo que ele é, o que ele faz. De forma alguma, Jesus não está dizendo que bem-aventurados são aqueles que se sentem perseguidos e injustiçados por causa apenas das suas necessidades, apenas por causa das suas injustiças ou a falta de justiça própria. Não, Jesus não está falando sobre essa perseguição ou esse senso, essa mania de perseguição que muitas vezes nós temos. Basta alguém olhar com um olhar diferente, basta alguém não concordar com aquilo que falamos ou com aquilo que pensamos. Estou sendo perseguido, estão se levantando contra mim. Não é sobre essa bem-aventurança e essa perseguição que Jesus está falando. Aliás, Tiago fala que isso, na verdade, são militações humanas. Tiago fala que há muitas guerras e contendas entre nós, e isso é falta de maturidade cristã, falta de sujeição a Deus, é falta de submissão à vontade de Deus. Então, nós muitas vezes não estamos suportando uns aos outros, e então nos achamos injustiçados, perseguidos, e não é sobre isso que Jesus está falando, não é estes bem-aventurados que Jesus está se referindo. E Jesus, de imediato, fala que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição, são perseguidos, são aqueles que, na verdade, estão sendo perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo categoricamente, de maneira muito clara aqui, é que são bem-aventurados aqueles que foram justificados pelo Senhor, aqueles que reconheceram o seu pecado, aqueles que confessaram o seu pecado, aqueles que lamentaram pelo seu pecado, aqueles que sofreram uma ação de Deus, no Espírito Santo, na transformação da nossa vida, que sofreram essa mudança de vida gerada pelo Espírito Santo de Deus e que teve os seus pecados perdoados, que teve o seu próprio caráter mudado pela ação soberana de Deus, à medida em que nós reconhecemos, confessamos e abandonamos nosso pecado, e fomos perdoados pelo Senhor, e o Senhor então nos atribuiu, o Senhor colocou em nossa conta o sacrifício de Jesus, nos justificou, e nós somos salvos por causa dessa justiça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados são aqueles que foram perdoados e salvos. E que por causa desse perdão, por causa dessa justificação, por causa da justiça de Deus, atribuída àqueles que foram perdoados pelo Senhor, esses são perseguidos, porque o mundo não entende, o inimigo não entende, que agora nós somos justificados pelo Senhor. Aliás, o Espírito Santo nos traz à memória agora um texto que fala de uma maneira maravilhosa dessa justificação em Romanos. E Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8. No versículo 1 ele já diz, olha, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do versículo 31, ele conclui este assunto, ou conclui essa palavra, dizendo, olha, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos justificou, em outras palavras. Aquele que nos justificou. Aquele que pegou os nossos pecados, olhando para nós e vendo a total falta de condição de nós mesmos sermos
salvos pelas nossas atitudes. Ele pegou o sacrifício de Jesus e colocou na nossa conta, nos justificou. Então nós somos justificados pelo Senhor. Estes que são justificados passam o perigo de morte, são incompreendidos, são, na verdade, perseguidos por causa dessa justiça de Deus. Então, são bem-aventurados, o que Jesus está dizendo aqui, são esses que passaram por essa experiência com Deus, essa experiência de justificação, essa experiência de transformação, essa experiência de ter revelado e clarificado, iluminado, para que entenda o quão pecador é, mas que não somente entendeu isso, que não somente teve essa visão, que não somente teve essa revelação, esse reconhecimento de sinceridade de quão pecador é, do quão necessitado de Deus era, ou esse pobre de espírito, mas que confessou, lamentou pelo seu pecado, e agora o Espírito Santo começa a agir, transformando, moldando, transformando a própria natureza dessa pessoa, e ele então é justificado pelo Senhor, e ele é salvo, e somente aqueles que, na verdade, são salvos, é que foram justificados pelo Senhor. E estes são bem-aventurados. E por isso, por serem salvos na pessoa bendita de Jesus, eles são perseguidos. Mas aí Jesus também nos ensina algo maravilhoso nesse texto. Que bem-aventurados são os justificados e salvos pelo Senhor. Mas bem-aventurados também são aqueles que receberam essa proposta de Deus. O texto nos diz assim: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são estes que sofrem injúrias, que são xingados, que são apontados, que são banalizados por causa de Jesus. E às vezes até mentem contra eles, querendo amaldiçoá-los. E Jesus diz, olha, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus está falando que não somente é bem-aventurado, é feliz aquele que já foi salvo, justificado pelo Senhor, que sofreu essa justiça de Deus, Deus justificou mediante o sacrifício de Jesus, mas também são bem-aventurados porque são muitas vezes injuriados, são apontados, são muitas vezes vistos e principalmente aqueles que viveram em que todo mundo sabe as coisas que já fizeram, mas que um dia tiveram um encontro real com Cristo, ou foram encontrados, melhor dizendo, por Cristo, e foram justificados por Ele, e todo mundo sabe o que essa pessoa já fez, mas agora ele foi transformado, e as pessoas não admitem, as pessoas não querem aceitar, as pessoas não compreendem a obra redentora de Cristo Jesus. Então apontam, injuriam, na verdade perseguem, e Jesus diz, olha, vocês são bem-aventurados quando são perseguidos por causa da justiça, porque de vocês já são salvos, porque vocês foram justificados, mas também, não somente, a bênção maior já é o fato de vocês fazerem parte, são filhos do reino, vocês já são salvos, mas vocês também receberão galardões, vocês receberão presentes especiais na glória em que vocês já fazem parte no sacrifício de Jesus, e vocês serão privilegiados, porque grande será o vosso galardão nos céus para vocês. O que Jesus está dizendo é que vale a pena manter-se fiel e até mesmo muitas vezes viver essa vida de abnegação e de perseguição, entendendo que a vida cristã é sinônimo disso. Devemos nos alegrar sobre tudo porque temos a bênção maior, o galardão maior, o prêmio maior, que aliás esse é o alvo final de todo aquele que
em Cristo é a vida eterna, é o reino dos céus, e isso nós já temos na pessoa bendita de Jesus, mas teremos ainda mais alguma coisa, já temos a bênção maior, e se não tivéssemos mais nada, já era motivo para que nós nos mantivéssemos fiéis a Cristo e ao seu sacrifício, agradecidos, jogados aos pés de Cristo, submissos à vontade soberana de Deus, mas como se não bastasse esta grande e maior bênção que o ser humano pode ter, que o salvo pode ter, essa esperança, essa certeza de vida eterna que o salvo já tem, ele ainda vai ter galardões, ele vai ter ainda bênçãos, prêmios pela sua vivência e pelo seu esforço de viver uma vida de santidade, fazendo a obra do Senhor, engrandecendo e pregando o Evangelho em o nome de Jesus. Então vocês são bem-aventurados, porque são justificados. E aí ele nos traz uma coisa interessante que talvez passe desapercebido. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. E aí ele completa: alegrai-vos, exultai. E ele repete, parece que os mesmos termos. Sejam alegres, se alegrem, se alegrem. E ele repete de novo, exultai, se alegrem mesmo. Vocês têm motivo para serem alegres, vocês têm motivo para se alegrarem com as perseguições, porque só são perseguidos verdadeiramente aqueles que foram salvos, que foram justificados. E ninguém pode te roubar isso. É isso que Paulo fala lá na justificação em capítulo 8 de Romanos. Olha, de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem mesmo a morte pode tirar essa certeza, essa justificação, a salvação que há em Cristo Jesus. E nós passaremos por tudo isso, mas nada vai roubar essa convicção, essa esperança eterna. Então se alegrem de verdade. Vocês são bem-sucedidos, vocês são salvos, vocês são bem-aventurados. E ele diz, olha, alegrem-se, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha só a comparação que Jesus traz aqui. Não apenas nos compara com os grandes profetas que morreram, que sofreram perseguições. Ele nos traz e nos mostra que, assim como os profetas que viveram antes de nós, assim como os servos dele, servas que viveram antes de nós e que sofreram, nós também sofreremos. É a primeira comparação que Jesus traz. A primeira certeza que Jesus nos traz. Olha, vocês não são melhores do que eles. Eles sofreram por causa de mim. Eles sofreram por causa da justiça. Eles sofreram por causa da verdade. Eles foram perseguidos. Então, vocês não são diferentes. Agora também eles venceram. E vocês também vencerão. Porque eles eram salvos e justificados. E vocês também já foram salvos e justificados. Então, se alegrem. Tenham uma alegria dupla por serem salvos e por sofrerem perseguição por causa da salvação de vocês. É isso que o Senhor está nos ensinando. É isso que o Senhor está mostrando para os seus ouvintes e, obviamente, para nós também. Nós devemos estar prontos para entender que as perseguições fazem parte. Eu volto a dizer, não confunda as suas queixas carnais, as suas concupiscências ou a falta das suas vontades serem feitas com perseguição, porque o Senhor não está falando sobre isso, de forma alguma. Ele está falando de perseguição pelo simples fato de você ser salvo. Pelo simples fato de você ter sido justificado pelo Senhor. E você é chamado de bem-aventurado. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado agora?
Pegue na mão dele aquele sorriso. Isso. Fala, meu irmão. Ou minha irmã, no caso. Você é um bem-aventurado. Porque você já foi justificado. Que venham as perseguições, que venham as lutas, você já tem a salvação na pessoa bendita de Jesus. Então alegre-se pelo fato de, aliás, os discípulos tinham essa mentalidade, eles se alegravam quando eram presos, quando eram chicotados, na verdade quando eram espancados e deixados mortos fora da cidade para morrerem lá abandonados, e eles então eram proibidos de falar, de continuar falando desse evangelho, e eles voltavam para casa e voltavam para a cidade alegres, porque se achavam privilegiados de sofrerem, de serem dignos de passar pelo mesmo sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Isto é a identificação do cristão, do crente com Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo, porque na semelhança do seu sofrimento e da sua morte, também se assim sofrermos, se assim enfrentarmos estes sofrimentos e perseguições, também na semelhança da sua ressurreição, nós temos a vida eterna e a vitória eterna na semelhança da vida e da ressurreição de Jesus. Então nós somos bem-aventurados. Não quer dizer com isso que você não passe por momentos tristes. Não quer dizer com isso que você passe por momentos de lágrimas. Às vezes elas vêm e são inevitáveis. São inevitáveis. Mas agora nada pode roubar de você a alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Encurve sua cabeça, por favor. Fale com Deus.